Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações acerca da saúde e do bem-estar. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. Lembrando a você que a SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com síndromes raras. E hoje no nosso programa nós temos uma convidada super mega especial, que é a Thalita Bicalho. A Thalita ela é contadora e ela é especialista em gestão financeira pela FGV. Thalita, muito prazer te receber no nosso programa, é uma alegria imensa. E hoje nós vamos falar sobre saúde financeira. Não é isso, Thalita? Mesmo, isso mesmo. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder ajudar quem está nos ouvindo. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Thalita, o que é ter saúde financeira? Bom, a saúde financeira a gente pode fazer um paralelo com a nossa saúde física, né? Quando a gente come bem, se alimenta bem, faz exercício, a gente fica bem, nosso corpo fica bem. E a saúde financeira também é assim, ela é um equilíbrio entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. E quando a gente gasta mais do que ganha, a gente tem um probleminha que fica mais difícil remediar, assim como é uma doença na vida da gente. É mais difícil de curar uma doença do que prevenir essa doença. Então, ter saúde financeira é estar equilibrado entre o que ganha e o que gasta. Se gasta. Isso. E saúde financeira, Thalita, ela pode interferir na saúde mental da pessoa? Infelizmente, a gente vê que em épocas de crise os adoecimentos são maiores, causa de depressão, síndrome do pânico, estresse crônico. Já tivemos casos aí de suicídio, né, de pessoas que não conseguiram lidar com as dívidas. Então, a saúde financeira ela impacta diretamente na saúde física e mental e emocional. Então, ela é primordial. Ela é primordial. E qual o princípio básico, Thalita, para quem quer cuidar mais assim da sua saúde financeira? Qual que é o cuidadozinho que você pode falar para nós? Por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem o quanto ganham. Isso, a gente vê sempre, eu não sei quanto gasto, mas tem muita gente que não sabe o quanto ganha. Por exemplo, as pessoas, os microempresários que estão começando agora, então não dividem bem o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da pessoa física. Então, o princípio básico para ter uma saúde financeira é conhecer o quanto ganha e o quanto gasta. Quanto mais detalhadinho tiver ali na sua planilha de gastos, tudo que você gastou, quais são as contas que tem que pagar no mês seguinte, mais equilíbrio terá e assim mais saudável financeiramente essa pessoa vai ser. E essa seria mais ou menos a minha próxima pergunta, nós sabemos que tem muita gente que não sabe o quanto que ela gasta, mas tem gente que faz nem ideia do quanto que ela ganha. Você falou uma coisa muito importante, que esse empresário que começa agora, ele começa a misturar o dinheiro dele, pessoal, com o dinheiro da empresa e vira uma bagunça danada. Vira uma bagunça tanto na vida pessoal dele, que ele não sabe quanto gasta, quanto no da empresa. Às vezes a empresa está dando prejuízo, né? Não está dando aquele lucro que deveria dar toda a empresa e ele não sabe distinguir de onde está vindo aquele prejuízo. Não sabe se é realmente a operação da empresa que está ruim ou se ele está fazendo retiradas demais da empresa. Então, o empresário saber quanto ele ganha também é muito importante. Não só empresário, nós podemos falar também para aquela pessoa que trabalha para alguém, que ganha o seu salário, é importante ele fazer uma planilhazinha. Isso, o pessoal que recebe comissão também, já ali no meio do mês, viu que não teve tanta venda, já se programar, olha, esse mês meu salário não vai ser o que eu esperava, então eu tenho que segurar um pouquinho mais ali nos gastos. E Thalita, tem uma pergunta, às vezes as pessoas pensam assim, para ter uma saúde financeira eu preciso ganhar mais. Isso é um mito? Ou é uma verdade? Bom, ele é entre mito e verdade. A gente sabe que tem casos onde as pessoas têm mesmo que procurar uma renda extra. Mas o que eu tenho visto muito é principalmente as pessoas que não sabem o quanto gasta. Então, às vezes, a saúde financeira está ali na pessoa fazer mesmo o controle dela. Controlar quanto gasta, colocar uma meta, vai no supermercado, quanto eu posso gastar. Então, conhecer os gastos, eu acho que é mais importante do que, às vezes, procurar sempre ganhar mais. Já viu aquele caso da pessoa que quanto mais ganha, mais gasta? Mais gasta. Todo mundo fala, quando eu ganhar mais, quando eu receber mais, eu vou poupar. Quando eu receber mais, eu vou começar a fazer um investimento. Mas ela sempre recebe mais e às vezes gasta mais.
E é muito interessante porque eu acredito que essa questão de saúde financeira ou educação financeira, ela deveria ser desde pequenininho. Eu acredito que você deve concordar comigo. Eu concordo. Desde casa. É importante, né, educar as crianças. Hoje a nossa situação é essa, amanhã pode não ser. Né, o próprio caso do supermercado, fazer o limite mesmo de gastos. Ó, você pode comprar um biscoito e não comprar todos. Eu acho que isso vem desde mesmo de criança. E o brasileiro, ele não tem esse hábito, infelizmente. Ele gasta tudo. Gasta mais do que tem. E o que ele não tem. É verdade. E Thalita, e quem tem dívidas que estão interferindo diretamente na saúde mental dela, o que ela pode fazer? O que você aconselha? O primeiro passo é não desesperar, né? O primeiro passo, não desesperar, é colocar no papel quais são as minhas dívidas. Quanto tempo e quanto dinheiro eu preciso para sanar aquelas dívidas. É importante pensar que talvez seja necessário diminuir os gastos, às vezes até com coisas essenciais, né? Com o supermercado, as mulheres com salão, mas pensar que aquilo é um momento que vai ter fim. É só até você conseguir se organizar para pagar aquela dívida. Então, o principal ponto, colocar no papel o que deve, quanto tempo e quanto dinheiro ela precisa para sanar aquilo. E procurar os credores no sentido de tentar diminuir os juros, né, daquela dívida, tentar, às vezes, prolongar o prazo para manter as parcelas em dia. Então, procurar os credores para fazer uma renegociação é um passo para colocar a casa em ordem, colocar a dívida em dia. Já ajuda bastante, já alivia pelo menos aquele estresse, aquela preocupação que vai desencadear outras doenças, como nós falamos aqui no programa, né, Thalita? Verdade. E qual a dica você daria para quem assegura que não tem mais como diminuir nada na casa? Eu já diminuí tudo que eu podia. Bom, eu só acredito nisso quando a pessoa me mostra ali no papel. Olha, não tem como eu diminuir mais, eu já gastei aquele cafezinho que eu tomava na rua, eu já não tomo mais, eu tomo em casa. Aquela comida que eu pedia fora, eu já não peço mais, está em casa. Quando ela prova que não tem mais como reduzir mesmo, aí é procurar uma renda extra. Eu conheço casos de pessoas que vendendo brigadeiro na faculdade conseguiram comprar um carro. Mesmo? E é verdade. Então, às vezes, procurar uma renda extra faz parte. Às vezes, uma permuta, né? A pessoa faz um serviço, ela procura alguém para quem ela deve. Deixa eu fazer um serviço em troca do pagamento daquela dívida. Uma renda extra Eu sempre falo que os serviços são bons para ter renda extra, né? Mas também, às vezes, fazer uma comida para vender fora, procurar alguma habilidade que se tenha. Hoje em dia, a gente está vendo a volta do brechó, da venda dos usados. Às vezes tem uma roupa que está ali parada, muito sapato, né? As mulheres consumistas, às vezes tem um guarda-roupa abarrotado. Faz um desapego. Hoje nem é brechó que fala, é o desapego. Agora está mais chique, então, né? Mudou a palavra. Mudou a palavra, a essência é a mesma. E a gente vive na atualidade, né, de querer reciclar, então o desapego é uma coisa boa, mas a renda extra, ela às vezes é necessária. É necessária. É, sim. E é bem importante. E eu gostaria que você falasse um pouco também, Thalita, para esses pais que estão, né, que estão nos assistindo, o que você pensa em relação a gente ensinar os nossos filhos? Como você falou, nós vamos ao supermercado, nós vamos listar o que nós vamos comprar, passar para eles os preços, isso é importante. É importante. A gente vê até num ambiente sistêmico, né, que quando a gente ganha, a gente não dá tanto valor do que quando a gente conquista. Então, ensinar para as crianças o valor do dinheiro através da conquista é um ponto importante na educação financeira das crianças. Então, fazer combinados. Olha, essa semana vamos ao supermercado, você conquistou o direito de comprar um biscoito. Aquilo às vezes vai ser doído para os pais, né? Mas isso vai estar educando tanto a criança no sentido de respeito, de conquista mesmo, quanto ajudando a família ali no bolso. Às vezes poupando, tendo uma reserva que vai ser revertida para essa criança também. E assim, vários outros casos, né? Vamos jantar fora, no dia do seu aniversário a gente vai, ou vamos escolher um dia da semana para pedir uma pizza. Então, ensinar a conquista para a criança é muito importante e vai ajudar o bolso da família também. Porque a gente pensa o seguinte, esse adulto que gasta mais do que ele ganha, ele foi criança um dia
e talvez ninguém ensinou isso para ele. Então, para que isso não se repita, os ciclos se repitam, nós também devemos começar a fazer a nossa parte, né? E Thalita, eu gostaria que você deixasse agora no finalzinho do nosso programa um recado para quem está em casa sobre a questão da saúde financeira. Você que é especialista aí, deixa um recadinho para o pessoal de casa. Vamos lá. Hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente é bombardeado por propagandas e anúncios a todo tempo. O consumo, ele é incitado nas nossas vidas a todo momento. E também aquela premissa de vamos viver o agora, né? Não sabe o dia de amanhã. Mas na questão financeira a gente tem que se preparar para o dia de amanhã. Não adianta querer gastar tudo hoje, sendo que amanhã ainda vai ter conta para pagar. Então meu recado é, mesmo que doa um pouquinho, segura a onda, prepara um pouquinho para o dia seguinte, que vocês não vão se arrepender. Ter segurança financeira traz paz, traz harmonia e traz alegria para as famílias em geral. E saúde. E saúde. Thalita, muito obrigada, foi um prazer te receber no nosso programa. Eu espero conversar com você em outras oportunidades. O prazer é todo meu e eu estou à disposição para ajudar. Muito obrigada. E para você que ficou conosco até agora, eu e a Thalita desejamos para você tudo de bom, um abraço, um beijo e até o próximo programa.